Oi, hoje eu vou te ensinar uma receita que ela não é aqui da padaria, mas é uma receita de família e que eu produzo aqui para levar para minha avó. Então eu vou aproveitar essa produção e ensinar aqui para vocês, que é uma receitinha de pão super fácil, é o pão sovadinho, ou também conhecido como pão colonial. Vai poucos ingredientes e dá super para fazer aí na sua casa. Eu comecei levando a nossa farinha e nossa água em autólise por 30 minutinhos, até o glúten ficar assim, ó, mais resistente. No vídeo anterior eu já expliquei um pouquinho melhor sobre essa etapa para vocês. E de ingredientes nós vamos usar sal, açúcar, fermento biológico seco, banha de porco e ovo. É somente esses ingredientes e eu vou deixar aqui na descrição bem certinho a quantidade para fazer 4 pães, que é 1 kg de farinha, tá bem? Agora eu vou levar lá para a maceira e vocês vêm comigo. Então vou levar aqui para nossa maceira em casa, bem tranquilo, dá para bater na batedeira planetária. Se você quiser fazer o processo de autólise, perfeito. Se não, dá para colocar direto a farinha e água. Dá para fazer método direto também, não vai ter problema. Vou levar nossa massinha em autólise e já vou colocar aqui o sal, o açúcar, o fermento e a banha de porco. O único ingrediente que não vai entrar agora é o ovo, que entra só mais tarde. Vou levar a bater em velocidade 1, se for na batedeira em casa, né? Velocidade mais baixinha que tiver. Quando os ingredientes todos se misturarem, eu subo para velocidade 2, em casa, velocidade média da batedeira. Quando a massa estiver assim, ó, que não dá mais para ver os ingredientes separados, nós aumentamos para velocidade 2. Quando a massa ela já estica, ela não rasga facilmente, mas ela não está ainda com 100% do glúten desenvolvido, chegou a hora de adicionarmos os ovos. Então eu vou ligar aqui novamente, vou colocar metade dos meus ovos, assim que absorver, coloco o resto e deixo bater até terminar o desenvolvimento do glúten. Massinha pronta, e olha gente como ela fica bem elástica, dá pra ver que ela fica aqui ó, dando pra ver a luz do outro lado, quer dizer que o glúten tá bem desenvolvido, a gente consegue abrir esse ponto de véu sem a massa rasgar. E agora eu vou porcionar. Com 1 kg de massa, a gente consegue fazer 4 pãezinhos de em torno de 430 gramas cada pão de massa crua, né? Então eu vou começar porcionando. Aqui eu fiz um pouquinho mais de massa para mostrar para vocês, cortar um pãozinho. Então fiz os 4 pãezinhos da minha avó e fiz mais um pequenininho pra gente cortar no final desse vídeo. Então fica até o final para ver como é que fica o miolo desse pão, que é extremamente macio. Vou cortar os pães aqui rapidinho. Agora eu vou mostrar para vocês como eu faço uma modelagem desse pãozinho. Você pode fazer dupla fermentação, ou seja, deixar a massa dar uma fermentadinha, depois tirar o ar e fazer a modelagem. Para esse tipo de pão, que é uma fermentação mais rápida, que é um pão para ser mais rapidinho para fazer, eu faço no método direto mesmo, já modelo aqui e deixo fazer uma fermentação só. Claro que dá para fazer 2 fermentações, então se quiser para deixar um tempo a mais fermentando, para ter uma fermentação mais longa, dá para fazer também. Agora eu vou mostrar para vocês então como que é a modelagem aqui de pertinho. Vou colocar um pouquinho de farinha aqui na nossa bancada para não grudar, virar o nosso pãozinho. E aí eu vou só fazer um rolinho com ele mesmo, vou enrolar juntando aqui a primeira pontinha, tiro o excesso de farinha para não ficar bolsas de ar dentro do nosso pão e é só dar uma enroladinha, super simples. A gente faz esse canudinho aqui, dá uma apertadinha e vou mostrar para vocês, esse que eu gosto dessa forma porque dele fica bem parelhinho, sai todas as fatias do mesmo tamanho. Mas se quiseres fazer num modelo mais colonial, deixa eu mostrar aqui com o pequenininho. Dá pra fazer assim também, ó. Você dá uma empurradinha. Deixa eu vir de ladinho aqui pra mostrar pra vocês, ó. Vocês vão dar uma enrolada e uma torcida. Uma enroladinha. E vai fazendo essa tração pra trás, porque daí ele vai modelando um pouquinho diferente. Nesse formatinho, ele vai ficar com as pontinhas um pouco menor. Também fica uma gracinha. E assim é uma outra opção de formato que dá pra modelar também. Então eu vou colocar aqui assim para fermentar. Agora eu vou terminar a modelagem dos meus pãezinhos, vou levar para a fermentadora. Se você tiver na sua casa, pode colocar dentro do forno, se tiver muito frio,
obviamente com o forno desligado, né? Mas se tiver muito frio, pode deixar a luzinha do forno ligada, ou então colocar uma forminha embaixo com água quente para ajudar a fermentar mais rápido. Agora é 11h40 e daí eu falo para vocês bem certinho o tempo que esse pãozinho vai ficar fermentando. Então, até logo! São 13h10 da tarde, ou seja, nossos pãezinhos fermentaram por 3 horas e meia e agora estão aqui prontinhos para ir para o forno. Aqui na padaria eu uso o forno lastro, que é aquele forno com pedra, então eu deixei o forno aquecendo a 300 graus, quando ele chegou nos 300 graus eu desliguei e vou colocar os pães dentro com ele desligado. Em casa você vai aquecer seu forno a 280 graus, pode deixar o dourador ligado, quando chega nessa temperatura desliga o dourador, espera uns 5, 6 minutinhos para o dourador não ficar nada aceso para não queimar seu pão em cima, né? E aí pode colocar seu pão no forno, vai ficar em torno de 30 minutinhos, mas fica de olho porque às vezes pode variar de forno para forno. Eu gosto de colocar em cima, para ficar bonitinho, um pouquinho de egg wash, que é aquela misturinha de gema de ovo com água em proporções iguais, só para dar um brilhozinho a mais no nosso pão. E outra coisa que antes eu não lembrei de falar para vocês, mas você pode alterar, é se caso não quiser usar banha suína, também dá para usar manteiga no lugar, então só substituir a quantidade de banha por manteiguinha. Vou colocar agora os nossos pães no forno por 30 minutinhos e logo eu volto aqui para finalmente mostrar esses pãezinhos para vocês assados e fica até o final porque lembra que eu vou cortar aqui um pãozinho pra gente comer junto. Pães prontinhos, deixei esfriar um pouquinho para vir aqui mostrar para vocês. E olha que coisa mais linda que fica esse pão. Se vocês pudessem sentir o quanto ele fica levinho. E olha, gente, ele é muito, muito, muito macio. Agora eu vou aproveitar e vou cortar esse aqui para mostrar para vocês. Já peguei uma tábua lá para cortar o nosso pãozinho aqui juntos. E, gente, ó, a casquinha fica crocantinha, mas ao mesmo tempo é super fininha. Então é aquele pãozinho para comer com sanduíche, sabe? Super macio. Agora vamos cortar ele aqui junto com vocês. Gente, esse pãozinho, ele tem 30% de farinha integral, então ele não chega a ser um pão integral, ele é um pão semi-integral, mas de qualquer forma, né, já é um pouquinho mais saudável do que 100% farinha branca. E olha a maciez desse pãozinho. Ele fica extremamente fofinho, super saboroso, ele fica bem aromático em razão da farinha integral, então ele dá esse sabor mais intenso para o nosso pão. Espero que tenham gostado dessa receitinha de família que eu passei aqui para vocês. Se fizerem essa receitinha, deixa aqui nos comentários o que acharam e já que ficaram até o final do vídeo, deixa o seu like e segue a gente por aqui para acompanhar mais receitas e também um pouquinho mais da nossa rotina aqui na padaria. Tchau!